Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Humanas Simplificada. Eu sou André Gossi e no vídeo de hoje nós veremos 10 conceitos fundamentais para você compreender a independência da América Espanhola e do Haiti. E eu tenho certeza, se você anotar ou compreender cada um desses termos, a sua compreensão sobre a independência da América Espanhola e do Haiti ficará muito mais simples. E agora vamos então do primeiro termo. Vamos começar definindo aqui o que é metrópole, que significa uma nação que exerce domínio político e econômico sobre territórios ou colônias subordinados, é chamada de metrópole. No cenário da independência da América Espanhola e do Haiti, as principais metrópoles envolvidas foram a Espanha e a França, que controlavam vastas regiões da América Latina e no Caribe, respectivamente. Ou seja, de forma simples, objetiva e direta, metrópole é um país que exerce um domínio sobre outros lugares. Aqui nós temos uma imagem do Orbis Planícios, Mapa Mundi de 1594, que mostra as colônias e territórios sob comando de potências europeias. As metrópoles, como Espanha e França, exerciam domínio sobre as colônias, incluindo a América Espanhola e o Haiti. E o próximo termo que a gente vai ver aqui é colônia, que é o território sob o controle e exploração de uma nação estrangeira, como as colônias espanholas e francesas na América e Haiti. A independência dessas regiões representou o encerramento do domínio europeu na área e o surgimento de novas nações soberanas, marcando uma mudança no equilíbrio político e econômico do período. Se metrópole nós temos aquele país que domina, e aqui nós temos então a colônia, que é a região que é dominada. Aqui ao lado nós temos o mapa dos domínios coloniais da América por volta de 1794, mostrando as diferentes áreas de controle das potências europeias, como Espanha, França, Inglaterra. Esse mapa contextualiza a situação política antes das independências. Então, veja aqui nesse mapa mais ou menos como era o cenário da América e a quem pertenciam. O verdinho aqui nós podemos ver os portugueses, o amarelo a Espanha, temos aqui a presença da Inglaterra, França e Holanda também. E aqui nós podemos vincular com o próximo termo, que é independência, que é o processo pelo qual um território se separa do controle de uma metrópole, ou seja, quando a colônia ela se desvencilha, não fazendo mais parte da metrópole, sendo independente, estabelecendo seu próprio governo e soberania. As independências da América Espanhola e do Haiti ocorreram no início do século XIX. Aqui nós temos a imagem de Simão Bolívar, que foi um dos líderes que movimentou esse processo, que assina um decreto de guerra até a morte, feito por Tito Salles aos espanhóis em 15 de julho de 1813, um marco importante na luta pela independência das colônias americanas. Este evento simboliza a determinação dos líderes revolucionários na busca da liberdade e autonomia. Agora aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a colonização espanhola, que ela dividiu seus territórios em vice-reinos, que eram grandes divisões administrativas das colônias espanholas da América. A independência levou à dissolução dos vice-reinados e à formação de novos países. Os 4 vice-reinos eram vice-reino do Peru, vice-reino de Nova Espanha, vice-reino do Rio da Prata e vice-reino de Nova Granada. Aqui nesse mapa nós temos o vice-reino da Nova Espanha, uma das principais divisões administrativas da colônia espanhola na América, que englobava territórios como o México atual e partes do sudoeste dos Estados Unidos. A independência dessa região resultou na formação de novos países. Outro aspecto que são as capitanias gerais, que era outra forma que os espanhóis tinham para administrar, pois as capitanias gerais eram divisões administrativas menores nas colônias espanholas, comandada por um capitão-geral. Essas áreas desempenhavam funções específicas, como defesa, governo e administração fiscal, complementando a estrutura administrativa dos vice-reinos, ou seja, elas auxiliavam a administração numa escala menor. As capitanias gerais eram importantes para a manutenção da ordem e o controle da colônia. E aqui nessa imagem nós temos o mapa político da Venezuela, em 1820, ilustrando a divisão da capitania geral, extraída do Atlas Físico e Político da República da Venezuela, de Agustín Condazzi, feita em 1840. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a estrutura da América Espanhola. Porque, para entender um dos motivos que levaram à independência, a gente tem que compreender
como é que se dava essa pirâmide social. Eu vou destacar aqui as duas pirâmides do topo. Vamos começar pelos chapetones, que eram conhecidos como peninsulares. Eram espanhóis nascidos na Península Ibérica, ocupando posições de poder nas colônias americanas, com privilégios e status superiores aos criollos, que eram descendentes de espanhóis nascidos na América. Os peninsulares despertaram ressentimento durante o movimento de independência. Aqui, na prática, quem eram os chapetones? Eram espanhóis que vinham administrar as colônias e eles que dominavam a política da América como um todo, não dividindo com mais ninguém. Aqui nós temos um retrato da família Fagoga Arosqueta. Na Nova Espanha, no México, de 1930, a pintura ilustra a elite colonial, incluindo os peninsulares, que exerciam poder nas colônias americanas e geravam ressentimento entre os criollos. E ao falar dos criollos, você pode ver que se escreve crioulos, mas eu estou fazendo questão de falar com espanhol porque crioulo no Brasil tem um sentido totalmente diferente que criollo na América Espanhola. Vejam bem, os criollos eram descendentes de europeus nascidos nas colônias americanas, ou seja, os peninsulares ou chapetones vinham para a América. O marido espanhol, a mulher espanhola, ambos tinham filho e esse filho nascia na América. Aí que nós tínhamos os criollos. Eles tinham um papel fundamental na economia, mas eram frequentemente excluídos da política. Por mais que eles fossem filhos de pai e mãe espanhóis, e esses pais tinham poder político aqui na colônia, os criollos eles eram excluídos desse processo. E durante a luta pela independência, eles buscaram maior autonomia e poder, desafiando os domínios dos chapetones, que eram também conhecidos como os peninsulares. Porque no decorrer da colônia, esse grupo de criollos foram crescendo e gerando uma força que queria participação política. Porém, eles não tinham tanto espaço. Então, qual era o caminho para eles? A busca pela independência. Aqui nós temos um retrato clássico de José de San Martín, importante líder criollo e libertador da América Espanhola, que desempenhou um papel crucial na independência da Argentina, Chile e Peru. E lá atrás a gente viu uma imagem também de Simão Bolívar, que era outro representante criollo. E agora a gente vai ver um termo um pouquinho fora das Américas, que aconteceu na Europa e influenciou diretamente, que nós estamos falando do Iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico do século XVIII, que enfatizava a razão e a liberdade, influenciando os líderes da independência da América Espanhola e do Haiti a lutar contra o domínio colonial. Aqui nós temos a imagem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aquela mesma imagem que a gente viu ali no início do nosso vídeo, ela foi feita em 1789, que foi um marco do iluminismo na França, inspirando movimentos de independência na América Espanhola e do Haiti. Ao promover ideias de liberdade, igualdade e justiça, o ideário iluminista foi crucial para questionar o domínio colonial e buscar autonomia política. Lembrando que esse documento foi assinado na Revolução Francesa, também que vai influenciar diretamente aqui o nosso contexto da independência da América Espanhola e do Haiti. E um pouquinho depois da Revolução Francesa, a gente vai ter o bloqueio continental, que foi uma política implementada por Napoleão Bonaparte, visando enfraquecer o Reino Unido ao interromper o comércio entre a Europa e a Inglaterra. O bloqueio continental indiretamente estimulou os movimentos de independência da América Espanhola, ao afetar as relações comerciais e políticas entre as colônias e suas metrópoles, principalmente após as guerras napoleônicas, que ele vai invadir Espanha e Portugal, e esses países vão ficar numa situação tanto quanto delicada, favorecendo o surgimento de novos movimentos de independência na América. Mas esses detalhes nós veremos futuramente. Aqui nós estamos analisando uma caricatura francesa do século XIX, retratando a guerra de bloqueios com um jogo de xadrez entre Napoleão Bonaparte e o rei Jorge III da Inglaterra. O bloqueio continental, implementado por Napoleão, teve impacto indireto na independência da América Espanhola, porque eu já disse, isso daí vai deixar em conflito as principais metrópoles que dominavam as colônias da América. E agora a gente vai ver a doutrina Monroe, que era a política dos Estados Unidos estabelecida em 1823 com o lema América para os Americanos, que tinha o objetivo de impedir a interferência europeia nas Américas e fortalecer a posição imperialista dos Estados Unidos. Aqui nós temos que ressaltar um detalhe. Quando você diz América para os americanos, vamos lembrar que nos Estados Unidos, americanos é apenas quem mora nos Estados Unidos. Nós, ao sul dos Estados Unidos, somos reconhecidos como latinos americanos, não americanos. Calma, se você tiver alguma coisa contra esse termo, reclama lá com eles, não é aqui nesse vídeo não, hein? Aqui eu estou apenas explicando como é que os Estados Unidos vê o mundo. Então quando você vê eles falando América ou americanos, eles estão referindo-se a eles e não a todo o continente americano. Portanto, quando eles dizem América, continente para
os americanos, eles estão querendo dizer que o continente americano tem que estar sob domínio deles. Se é para alguém dominar este continente, que sejam os Estados Unidos e não os europeus. Indiretamente, eles apoiaram os movimentos de independência na América Espanhola, afastando a presença europeia. Ou seja, nesse movimento de independência, quem que vai fortalecer, quem que vai reconhecer todo esse processo serão os Estados Unidos, com a doutrina Monroe, dando um incentivo para que esses países se tornem independentes. Aqui a gente pode ver uma charge ilustrando a doutrina Monroe, que rejeita o imperialismo europeu no continente americano. Embora não tenha dado apoio direto, a política acabou favorecendo indiretamente os movimentos de independências, como o da Venezuela. Olha aqui a elite olhando os navios com a doutrina Monroe. Então fica assim. E aí, gostou da definição desses termos? Eu tenho certeza que com eles irá facilitar bastante a sua compreensão para estudar a independência da América Espanhola e do Haiti. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários. Caso você queira que eu faça um dicionário específico sobre algum tema, basta me notificar também que eu trarei aqui assim possível. Então fica assim. Muito obrigado e até o próximo vídeo.